Olá, galera, estamos aqui no Pod Eva. Meu nome é Marcela Camargo, sou advogada e empresária. Estou aqui com a minha amiga Pamela. Eu sou a Pamela Junqueira, eu também sou advogada e hoje nós estamos aqui para falar de um tema super interessante. Então, vamos trazer um tema que está muito em voga porque muita gente está passando por essa situação, né? Infelizmente, parece que ficou uma coisa banal, né? Acho que o tema é traição, né? Traição temos de vários aspectos, de várias formas. Traição de amizade, de trabalho e principalmente amorosa, né? E eu acho que hoje o enfoque é um pouco mais na traição amorosa. E a gente vai questionar e refletir, né, o porquê que as pessoas estão traindo tanto, estando num relacionamento, né? O porquê da traição e quem mais trai? Homem ou mulher? O que você acha, Pamela? Eu acho que tá difícil. No dia de hoje tá muito difícil falar se o homem ou se é a mulher que trai mais. Mas eu ainda acredito que, pelo fato da nossa sociedade ser muito machista, o homem ele ainda tá ganhando. Eu trouxe alguns dados aqui para falar que não é assim uma coisa comprovada de índices de pesquisas, né? Assim, por exemplo, no estado da Bahia foi feita uma pesquisa de infidelidade, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Por exemplo, a margem aqui, o índice é de 64% dos homens e 25,2% das mulheres. E assim, isso tem sido no Pará 62,1% de homens que se declaram que que já traíram, né? E no caso das mulheres, 20,3%. Isso está se mostrando praticamente o padrão em todos os estados, com uma margem pouca coisa de variável. E assim, o questionamento é o porquê que os homens traem tanto, por que hoje até as mulheres estão traindo tanto, né? Eu acho que, assim, tem a questão do machismo, tem a questão biológica do homem, que o homem, ele vê um pouco o sexo, né, de uma forma diferente da mulher, mas eu acho que não é só uma questão biológica, é uma questão também comportamental, sociológica, porque a traição é muito mais aceita numa sociedade pelo homem. As mulheres aceitam muito mais, as mulheres perdoam muito mais. Qual que é o seu ponto de vista? O que você acha? Na verdade, as mulheres, não é que elas perdoam muito mais, é porque a mulher, ela pesa muito a questão familiar. Então, os filhos crescerem sem pai, a questão de, eu vou perdoar uma vez, quem sabe ele não muda. Mas não adianta, o homem, desde os primórdios, ele trai mais que a mulher. A mulher, às vezes, ela trai porque ela tá ferida, eles brigaram, ela tá magoada, às vezes ela tá querendo se vingar. E o homem não, o homem, ele trai, eu acredito que é muito por falta de caráter mesmo. Porque se a gente for analisar, a mulher, ela é muito mais tentada a atrair o homem do que o próprio homem. No trabalho, a mulher, ela é muito mais assediada. Na escola, você passa... A mulher não fica assoviando para homem, mas os homens ficam assoviando para as mulheres. Então, assim, a mulher, ela fala muito mais não, ela resiste muito mais do que o homem. Porque quem fala sim numa situação é a mulher. Então, assim, eu acredito que é simplesmente falta de caráter, porque hoje a mulher, ela é muito mais tentada a atrair do que o homem, só que ela segura mais, como você vê os índices. Isso é verdade. A mulher tem muito mais homem em cima, muito mais oportunidade e às vezes ela recusa essa oportunidade de trair. Mas tem uma questão também, uma análise psicológica que a gente tem que fazer, por exemplo, talvez a traição para o homem, isso eleve um pouco o ego dele. Muitas vezes o homem não sabe lidar com uma mulher com um patamar de intelectualidade, financeira, maior do que a dele e ele trai. Eu acho, por exemplo, um exemplo do Arthur, que traiu tantas vezes a Maíra e mesmo assim foi perdoado, ganhou um programa de Big Brother, né? Assim, se a sociedade ela condenasse mais, ela não passasse tanto pano, não fosse uma visão tão machista,
talvez o homem traía menos, porque o homem tem uma certa liberdade de achar que vai trair e vai ser perdoado, né? As mulheres perderam 1, 2, 3 e nunca vai mudar o comportamento justamente porque acabam perdoando muito fácil. Eu acho que essa aceitação, esse perdão muito fácil também, que ocasiona os homens continuar com esse comportamento. E se porventura fosse uma mulher que tivesse traído nessa quantidade de vezes, ela iria para um programa e ganharia? Jamais. É isso que eu tô falando. Uma sociedade machista, ela aceita o homem trair. Uma mulher que trai, ela vai ser esculachada, piranha, vagabunda, ela vai ser diminuída. E assim, os comportamentos são idênticos, só que a forma como a sociedade olha para o mesmo comportamento é diferente. Uma mulher que trai, tipo, um cara não vai querer saber mais dela, acabou. E a mulher não, a mulher toda vez ela perdoa, acha que o cara vai mudar e a verdade é que não muda, né? Então, assim, são questões que a gente fica refletindo, mas eu acho que vem também de um patriarcado, vem de uma sociedade que precisa ainda melhorar. Os homens precisam se melhorar como homens e aprender a respeitar mais mulher, aprender a valorizar mais mulher. Então, assim, eu acho que é uma conscientização também por parte dos homens do tanto que isso fere uma mulher, o tanto que isso machuca uma mulher. Eu acho que os valores também estão perdidos, né? Hoje muitas pessoas estão até abrindo relacionamento, às vezes estão numa crise conjugal e partem para um relacionamento aberto. Véspera de carnaval, as pessoas querem abrir o relacionamento para poder ficar com todo mundo, né? Cadê o compromisso? Cadê a fidelidade? Cadê os valores? Então, assim, as pessoas estão se perdendo no mundo que agora virou moda ser livre. Eu acho que tem que divergir a liberdade da libertinagem, né? Não é tudo pode. Você tem um compromisso com alguém, você tem que honrar aquele compromisso. E traição é isso, né? É você ter um compromisso com alguém e você quebrar esse compromisso. Você não conseguir honrar aquele compromisso. E muito homem separa essa questão. Às vezes o cara é casado, o cara é noivo. E o que acontece? Ele mesmo, ele pensa, é só um sexo, é só um sexo casual, é só uma noite. E não é. Porque, assim, querendo ou não, falta uma certa consciência espiritual da questão do sexo e da traição. Porque não é só aquela noite, aquele sexo. Se você for para um olhar e da espiritualidade, existem consequências kármicas daquela traição, né? Você envolve pessoas, o sexo é uma troca de energia. E até mesmo o sexo virtual, a intenção, você mandar mensagem no direct, você trocar nudes, isso também é traição, né? Traição virtual também é traição. Não é só o físico, o contato, não. Se você tá num relacionamento e você começa a curtir fotos, você começa a mandar mensagem no direct, você começa a ter intenções com outras pessoas, também já é uma traição. Eu acho que, assim, é uma questão, sem dúvida, de caráter, mas eu acho que os homens ainda não têm, talvez, a consciência espiritual do que causa, né? As consequências do que isso causa. Porque ele está gerando karmas para aquela mulher ou para aquele filho que ele tem extraconjugal. Geralmente são filhos que vão ter problemas, às vezes problemas psicológicos, às vezes problemas físicos. Aquela mulher também que se coloca no papel de amante, né, de querer, às vezes, destruir aquele casamento, aquele lar, ela também está gerando karma. As pessoas acham que é assim, eu quero o fulano é casado, mas eu quero ele para mim, pronto. Como se isso não tivesse consequência, né? Eu falo assim, tem gente que tá com o passaporte carimbado pro umbral e nem sabe, porque para cada ação tem uma consequência, para cada ação tem uma reação. E assim, Deus é muito justo. Se você faz as coisas certas, você vai ter coisas boas. Mas se você faz coisas erradas, também vai vir coisas ruins. Na verdade, assim, eu acredito muito que
não é só a questão kármica também. As pessoas brincam muito com isso por não ver o espiritual. Se elas analisassem, se a gente conseguisse ver o mundo espiritual, nós saberíamos exatamente que quando você tem uma relação sexual com a pessoa, eu já li que você fica 6 meses casado com essa pessoa energeticamente. Então, assim, a traição é uma coisa muito complicada de se entender, porque você está fazendo o agora, porque o seu corpo está pedindo, porque o desejo, mas você não sabe o amanhã, né? O amanhã ele vai ser cobrado, porque toda ação tem uma reação. E eu acredito muito que as pessoas, você citou na questão da traição virtual, as pessoas elas ainda não traíram porque não se encontraram, porque você tá ali mandando fotos, nudes, né, conversas picantes, porque um homem que tem um relacionamento, ele tá conversando com outra, não é conversa normal, é picante. Então, assim, não traiu ainda porque não encontrou, porque se encontrou vai trair. Então, pra mim também é traição, a virtual. Eu também considero essa traição virtual de trocas de mensagens também uma traição. Sim. E, assim, com relação a perdoar ou não perdoar uma traição, tem perdão? É uma pergunta delicada. Eu acredito que uma pessoa que perdoa, ela é um espírito muito evoluído. Eu já fui traída, eu tentei 1 ano perdoar, não consegui, entrei numa depressão, terminei. Então, assim, eu acredito que eu não sou um espírito evoluído ainda para tanto. Porque a traição, ela envolve o seu coração. É o que mais te fere. O que mais te fere? É você ver, por exemplo, um exemplo, relação entre pai e filho, por exemplo. O pai, ele abandona o filho, você sofre. O marido abandona a mulher, você sofre. Essa relação que envolve o coração, ela maltrata muito mais do que você perder o emprego, do que você às vezes tem uma doença e está lutando, às vezes você vence, às vezes você não vence, mas você está ali caminhando. Mas a traição não. A traição você dorme feliz e acorda com uma bomba na sua mão e você não sabe o que fazer. Então, assim, a traição, ela é muito além do que eu acredito essas outras questões, de questões financeiras. Eu acho que ela maltrata e destrói a pessoa muito mais do que qualquer outra questão. Realmente é uma dor muito grande, seja qual for a traição, por uma amizade, de trabalho ou amorosa, é uma dor muito grande. Acho que todo mundo já passou por uma traição, né? Quem nunca passou na vida não viveu. E a gente tem que passar também para crescer, né? Para aprender. Eu acho que é difícil perdoar, eu também não sou uma pessoa de perdoar fácil. Eu acho que você vai se curando aos poucos, porém perdoar é diferente de reconciliar. Às vezes perdoar é você não ter mágoa, você não desejar o mal. Porém, você acha que não dá mais para conviver e para estar naquele relacionamento ou naquele ambiente, por você entender que teve uma quebra de confiança, que aquilo ali vai mudar tudo. Você não consegue mais confiar na pessoa por conta de uma traição, né? Se a pessoa te traiu, às vezes meros indícios de uma pessoa, hoje você com pouco, num teste ali, às vezes conhecendo a pessoa dá indícios. Você, com mais sabedoria, por mais perspicácia, você hoje consegue observar mais esses indícios. E um mero sinal que a pessoa pode me trair, pode me magoar, às vezes eu já caio fora. Porque você, com algumas atitudes e comportamentos, você já sabe identificar se a pessoa vai vir a te trair, vai vir a te magoar ou não. A mulher, ela se ilude muito, assim, ele vai mudar, foi só essa vez, mas ele vai mudar. Às vezes, o caráter da pessoa, ele não muda. Às vezes, a pessoa nunca vai mudar. Ela que tem que saber... É muito difícil a pessoa mudar, porque a mudança tem que partir da pessoa. Não é fácil uma pessoa se transformar e se tornar outra... Do dia pra noite, né? E nem por outra pessoa. A mudança tem que partir dela, não de outra pessoa. Ninguém muda ninguém. Essa é a verdade. E as mulheres vão tolerando, vão aceitando... por conta, às vezes, de filho, de estar muito tempo no casamento. Eu acho que um princípio básico que a mulher deve ter é o amor próprio. E, assim, muitas vezes elas estão ali perdoando e aceitando, mas estão extremamente infelizes. E eu acho que é pesar o que vale a pena e o que não vale a pena.
eu acho que vale a pena se nutrir, se amar e muitas vezes colocar um ponto final numa relação que você tá mais sofrendo e te magoando do que insistir naquilo achando que o ser vai mudar e não vai mudar. Muitas mulheres têm uma certa dificuldade de entender isso, né? De entender que não tem como você fazer uma pessoa que cabe a ela, a mudança cabe à pessoa. Você não pode fazer a outra pessoa mudar. E aí ficar insistindo no erro, porque se ele não vai mudar, então por que persistir, né? Às vezes ela persiste porque ela quer justificar, mas a gente tem que colocar uma coisa na cabeça: traição não tem justificativa. Não é porque é porque eu ganho mais que ele, é porque eu também não sou muito carinhosa. Não. A mulher se culpa, é a vítima, é a traída e fica querendo se culpar, achar um motivo para justificar o fato do homem trair. Não tem que ter justificativa. Uma pessoa tem que... Claro que a gente às vezes não tem tempo para poder dar muita atenção, a gente tem, às vezes, filho, casa, trabalho, aí tem que dar atenção pro marido. E o marido também tem filho, casa, trabalho e também tem que dar atenção. É uma troca. Agora, quando o cara vai e trai, e a mulher, ela fica tentando justificar a traição, aí já é o erro, porque não há justificativa. Você tem que parar, analisar a situação e pensar: serve pra mim? Eu consigo perdoar? Eu vou tentar mais uma vez? Eu acho que às vezes uma chance, às vezes merece. Aí você perdoa, mas aí fez de novo, não tem como. Você vê casos de mulheres, às vezes, meu marido me traiu, não sei, 10, 16 vezes, mas como assim? Na primeira e segunda vez, por que você já não terminou? Eu acho que é falta de amor próprio. Às vezes, se for analisar, às vezes a infância, a criação, ou então até vidas passadas dessa mulher, talvez vá responder, Mas tem muita gente hoje que faz a distinção de lealdade e fidelidade. No sentido, porque ainda ele é companheiro, ele é bom pai, ele trabalha, ela quer sempre justificar um erro que não tem justificativa. Se ele tá fazendo isso, eu acho que o ser humano, ele não é um ser animal instintivo. Não é como um leão que vai matar porque ele precisa comer. A gente tem a nossa questão biológica, porém, o ser humano, ele não é só um instinto. O ser humano é um ser racional. Mas é uma obrigação dele ser leal. É uma obrigação dele trabalhar, é uma obrigação dele ser bom pai, é uma obrigação dele ser companheiro. Então, justamente, não tem que justificar. E tudo isso faz parte do pacote para você estar com a pessoa. Aí a pessoa erra muitas vezes na questão da fidelidade e ela tenta passar pano, ela tenta perdoar e tenta justificar o que não é justificável, né? Claro, mas assim, quando a pessoa trai, ela chega na outra, ela, às vezes, eu acredito que na minoria, eles pedem perdão e reconhecem o erro, mas a maioria, eu acredito que eles chegam na mulher culpando, porque ele é narcisista, porque ele tá ali para poder manipular a mulher, porque ele nunca vai admitir o erro dele, ele vai falar que você não me dá atenção, porque você trabalha demais, porque então assim, aí acaba que ele consegue manipular aquela mulher dentro do relacionamento e ela se sente culpada e ela justifica. Então assim, às vezes a mulher, ela tem que parar e se olhar. Quando ela para e se olha e fala: gente, mas eu tô aqui lutando, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e esse cara tá me traindo, por quê? Entendeu? Por quê? Simplesmente porque ele não tem caráter. Existem muitos relacionamentos de homens narcisistas que viram o jogo, colocam a vítima de culpada. De culpada, por quê? Porque geralmente assim, quando você tá crescendo, né, sua mãe fala: não faz isso, seu irmão não sei, vai te vigiar, seu irmão é mais velho, seu irmão é homem. Aí você acaba ouvindo mais o seu irmão, ouvindo seu pai. Aí de repente vem o seu marido e você, da infância, tem aquela visão assim: não, ele tem razão. Às vezes, e o cara vê que você é mais frágil, o que ele faz? Ele domina ali. A grande questão para você sair de um relacionamento abusivo, seja por várias traições, seja por agressões verbais, físicas, é o amor próprio, você se enxergar, você ver o seu valor, você se curar, né? E quando você tá num relacionamento assim, você precisa sair dele e entrar num processo de cura de feridas, de mágoas. Muitas vezes mulheres
precisam de, às vezes, um tratamento com psicólogo, terapia, com psiquiatra. Eu acho que todas as formas de terapia são válidas, inclusive as terapias holísticas, que eu gosto muito. Eu acho que a mulher tem que buscar se nutrir, se amar, se desintoxicar disso e partir para uma vida solteira e feliz, porque eu falo que antes só do que mal acompanhada. Eu falo assim, tá tudo bem tá solteira, difícil é quem tá mal casada, porque não adianta você estar no status de casada, porém aceitando um cara com várias traições, com desrespeito, com agressões verbais. Às vezes o cara não te bate, ok, mas ele te trata mal de alguma forma. Eu acho que a mulher ainda, ela tá nesse mundo de aceitação por conta ainda do machismo, por conta ainda do patriarcado que ensinou ela a aceitar, ensinou ela a tolerar. Mas ultimamente a mulher tem se descoberto, ido pro mercado de trabalho, a mulher tem que ter objetivos de vida. Uma mulher sem objetivos, que tá ali só focada no casamento, nos filhos, é muito difícil ela conseguir se desvencilhar, ela conseguir sair de uma relação ruim. Mesmo que o cara traia, o cara agrida ela, desrespeita, porque ela não tem uma perspectiva de vida além daquilo. Como que ela vai sair daquela vida se ela não tem outros objetivos, se ela não foca na carreira, se ela não foca em outras coisas, se ela não tem outros objetivos, senão o único objetivo é o casamento. Então, assim, hoje em dia as mulheres estão sendo ensinadas a ir à luta, a trabalhar, a estudar, a focar na carreira e depois casar e ter filhos. Isso tem um lado bom, porque geralmente mulheres assim não vão aceitar pouco, não vão aceitar estar num relacionamento tóxico, abusivo. Ou se entrarem no relacionamento, vão ter um pouco mais de facilidade de enxergar e de sair dele. Eu acho mais difícil quando a mulher é uma mulher muito mais dependente emocionalmente e financeiramente do homem. Isso torna muito mais difícil ainda dela sair dessa relação ruim. Eu acho assim que a gente, igual você mesmo falou, hoje em dia as mulheres estão sendo ensinadas a trabalhar, a ter sua independência. Realmente, elas estão sendo ensinadas a ir à luta, mas elas não estão sendo ensinadas a se amar, se respeitar. Não adianta, a mulher está ganhando, sei lá, 30 mil reais, ela conhece um cara, o que ela quer? Ela vai para o trabalho, chega em casa, ela quer ter a paz do descanso, de ter alguém ali com ela, companheiro, entendeu? Então, assim, hoje a mulher ela não está sendo ensinada a se amar, a se cuidar, a voltar para ela. Hoje está sendo ensinada a correr atrás, a estudar, a trabalhar, a ganhar dinheiro, a ser uma mulher foda. Mas assim, e aí? E o vazio? Entendeu? Exatamente. E aonde o cara que ele é abusador, que ele é narcisista, ele encontra aquele vácuo. E ele chega ali e ele domina. Porque assim, é muito fácil você dominar uma pessoa que ela tá cheia de coisas para fazer, mas ela não tá cheia dela. E há muito tempo eu já me perguntei o que é amor próprio. Muitas vezes você começa a se perceber quando você para um tempo para você e fala, não, agora sou eu comigo, eu vou me cuidar. Vou cuidar do meu cabelo, vou cuidar da minha autoestima, vou cuidar do meu corpo. Porque às vezes você vai na academia e você só vai na academia, você não está ali na academia. Entendeu? Não está presente. Eu acho que o segredo, o pilar é você não só cuidar do corpo, você cuidar do corpo, do físico e você cuidar do seu emocional e espiritual. Eu acho que tem um livro, como chama? O Segredo das Mentes Milionárias, que fala que o seu mundo exterior, o reflexo do seu mundo interior. Exato. Você precisa cuidar muito da sua essência, do seu eu, do seu desenvolvimento pessoal. E muitas pessoas às vezes estão lá no topo, ganham muito sucesso, muito dinheiro e caem, porque não estão preparadas para chegar naquele topo. E se você vir caminhando junto, trabalhando o seu desenvolvimento pessoal, o seu lado espiritual, juntamente com o seu a sua carreira, com os seus objetivos, você tende a não só crescer, como se manter, se estabilizar e estar bem em todas as áreas.
Porque não adianta você só focar no corpo ou você só focar no trabalho e você esquecer do seu lado espiritual. Né? Se esquecer. Muitas mulheres fazem isso. Por exemplo, no caso da Lara, né, que estava super trabalhando num sucesso enorme, lotada, agenda lotada, mas ela só trabalhava e o cuidar dela, o cuidar do espiritual. E aí ela se vê, às vezes, dominada pelo alcoolismo, dominada por depressão, por drogas. É sobre isso que eu tô falando. O pilar da vida é um equilíbrio de todas as áreas. Não adianta você só focar no trabalho e esquecer de sociabilizar, esquecer de você. Sabe qual que é o problema maior da nossa sociedade? É porque quem tinha depressão antes era frescura. O povo falava, vai trabalhar que cura. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas já foram ensinadas a não cuidar da mente, entendeu? Por isso que as pessoas querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, mas elas não se cuidam. Aí, o que acontece? Aí é onde entra, claro que nós, querendo ou não, nós temos uma parte de que, claro, que todo ser humano quer ter uma pessoa junto, quer estar com uma pessoa bacana do lado, tanto que, como você citou a Lara, ela é extremamente estruturada, mas ela super se desestruturou quando ela descobriu aquilo tudo que o marido dela estava fazendo. Então, assim, nós não estamos blindados. Imunes e preparados, exato, né? Ninguém está imune e preparado. Ninguém está blindado. E aí, o que acontece? Quando você dá muita atenção para uma área e esquece de si, uma hora que você cai no buraco, o buraco é mais profundo. Porque você vem com traumas de infância e às vezes de outras vidas, né? Então, se você traz aqueles karmas, mas que você tá aqui e não tá cuidando do seu lado espiritual e do todo, quando você cai num buraco, o buraco ele é tão profundo que muitas vezes você se refugia nas drogas, no álcool. As pessoas ficam querendo preencher o vazio, no caso, com coisas materiais. E a gente vai preencher realmente com o lado espiritual, buscar a espiritualidade. Cada um tem a sua religião, mas espiritualidade não é só religião, né? Não. É você meditar, é você fazer um yoga, você buscar, às vezes, uma terapia, é você realmente tentar se cuidar, né? Cuidar da sua cabeça, da sua mente. E as mulheres que se nutrem, as mulheres que se amam, elas não vão aceitar esse tipo de traição, elas não vão aceitar ser desrespeitadas dessa forma. Mulheres que falam que foi 16 vezes traída. Se você aceitou todas essas traições, porque tem um ditado que fala assim, que se alguém te trair uma vez, ok, a culpa é da pessoa, mas ela te traiu 2, 3, 4, a culpa já é sua, você tá sendo conivente quase com a traição, porque se ela já mostrou quem ela é, por que você tá ali? Né? Eu acredito que a pessoa também, ela não tem medo de perder, porque quando você tem medo de perder, você cuida. Se você ama muito aquela pessoa, você vai fazer alguma coisa que vá fazer com que ela vá embora? Você não sabe a cabeça da pessoa, vai que ela perdoa, vai que ela não perdoa. Eu acho que é quando a pessoa perde o medo de perder. Quando a pessoa começa a perder o medo de te perder, eu acho que já perdeu a essência de estar junto. Às vezes, é verdade. Não é? Então, assim, pode ser que, por isso que eu acredito muito, assim, eu não consigo perdoar. Eu acredito que eu tenho que ter, que a pessoa que perdoa é um ser muito espiritualizado. Mas assim, a pessoa, quando ela perdoa, vou tentar mais uma vez pelo meu casamento, pelos meus filhos. Eu também tive uma parcela de culpa, porque eu também não vou isentar a mulher de culpa. Às vezes pode ter. Aí perdoou uma vez, mas aí fez de novo, aí eu acho que já não é questão de perdão, já é questão da pessoa não ter medo de te perder e não te respeitar. Então é melhor você, sei lá, às vezes a gente fica tão preso a uma coisa e esquece que o nosso mundo ele é tão grande que às vezes, né, talvez aqui no Brasil, em outro lugar, você encontra uma pessoa mais maravilhosa ainda e vai te fazer feliz. Aí você tá ali, preso no traste. Entendeu? Então, às vezes é melhor mesmo bola pra frente, sem olhar pra trás. Vai ter dificuldade, vai ter problemas, mas assim, a gente tá aqui pra luta. Essa terra aqui, a gente tá aqui pra vencer a nossa luta diária. Deus não disse que ia ser fácil.
A gente tá aqui pra evoluir, né? E o evoluir dói. Porque ninguém evolui na calmaria. Evoluir dói porque a gente vai sofrer, em ter que enfrentar obstáculos. Como empresário, eu enfrento vários obstáculos. Em todas as formas de relações, a gente enfrenta desafios e obstáculos. O conviver com o ser humano é um desafio. E um casamento, então, é um dos maiores desafios. Eu falo que o casamento é para quem realmente é uma pessoa madura para entender que tem que fazer dar certo, que tem que querer muito e tem que lutar por aquilo. Porque casamento não é para pessoa que qualquer coisinha, problema, para um amador. Eu falo que é uma empresa. Vai dar BO, vai dar problema e você tem que ter sabedoria para resolucionar. Não é uma coisa que... Não é conto de fadas, casamento. É uma questão de maturidade mesmo, de lidar com as diferenças, de lidar com os problemas, com o dia a dia, com a rotina. E muita gente não está preparada para o casamento. Muita gente casa muito novo e às vezes tem um casamento infeliz. Eu falo assim que a gente não tem que ter pressa, né? Pressa inimiga da perfeição e não tem que ter desespero. Antes o status de solteira do que o status de mal casada. Só para falar que tá casada, mas tá infeliz, não resolve. E as mulheres são muito, assim, julgadas. E um dos motivos delas estarem num relacionamento infeliz, ou namorando, ou casada, é justamente porque a sociedade, o status. Porque como se uma mulher fosse solteira, fosse menos. E não, essa sociedade que diminui uma mulher só porque ela é solteira, tá solteira por quê? Como se tivesse algum problema de ser solteira. O problema é dela. Né? Que o problema é dela. E não tá tudo certo tá solteira. Pelo menos ela tá ali se amando, cuidando dela, muito melhor do que uma mulher que tá ali no relacionamento abusivo. Não, é incrível, porque eu tenho 38 anos. Aí uma vez me perguntaram, mas como uma mulher com 38 anos não teve um filho, não casou? Estou procurando um homem que vá ser um bom pai. Porque pra que você vai ter filho só pra ter? Só pra alguém falar, você tem um, não vai ter dois? Você tem dois, não vai ter três? Nossa, mas você já tem 4? O que é isso? É filho demais? Nunca ninguém vai estar satisfeito. Então pra que você vai casar e se separar? Pra que você vai viver casada numa união totalmente infeliz? Assim, eu acho que há muitos anos atrás, eu acreditei que o casamento era uma instituição falida, que eles obrigavam duas pessoas que não se conheciam, que não tinham os mesmos pensamentos, ideais, e que se uniam e estavam ali dormindo junto na mesma casa, resolvendo o problema. Eu achava que não dava certo. Hoje eu já penso que o casamento pode dar certo, muito certo, mas se as duas pessoas realmente se amarem. O que é o amor? Porque às vezes até a gente não se ama. O que é o amor? O amor é aquele amor que dói, tipo, que você quer dar vida pela pessoa, que você quer ver a pessoa bem, que você tem ali um biscoito, você come a metade da outra metade, ou então você nem come para outra pessoa comer. Então eu acho que esse é o amor, entendeu? Então no dia que você encontrar uma pessoa que você quer tanto bem dela desse jeito, aí você pode casar, porque aí vai dar certo, entendeu? Eu acho que também não é só o amor, né? Você tem que ter o respeito, tem que ter a admiração. Mas vem junto também, né? Eu acho que o cuidado e o amor, eu acho que é uma devoção, né? De você se doar. Eu acho que hoje todo mundo quer só ser servido. Ninguém quer doar, ninguém quer estar disposto. Às vezes a pessoa quer um monte de coisa na lista do pretendente. Você, eu quero isso, aquilo, mas você é isso que você tá querendo exigir? Eu quero um príncipe. Mas você é uma princesa ou você tá mais porque às vezes, por exemplo, a mulher quer um cara bem sucedido, quer um cara que é trabalhador, quer um cara que é isso, quer um cara que é aquilo, mas você trabalha. Ela não estuda, você estuda, né? Exatamente. Você quer algo no qual você não tá trabalhando nem pra ser, porque você também tem que, tipo assim, você querer alguém no mesmo nível, patamar, mas você tá querendo exigir do outro algo que você nem é. Aí não dá pra exigir. Então, assim, não dá pra exigir. E eu acho que esse autoconhecimento de se melhorar, de se trabalhar, de se amar, é o que faz a mulher não embarcar
em determinados relacionamentos ruins. Porque eu falo assim, tá solteira, tá tudo certo. Pior mesmo é tá mal casada e tá só no status ali de namorando ou de casada só pra ter esse status. E o que faz muita mulher estar num relacionamento abusivo é justamente essa sociedade diminuir o fato de uma mulher estar solteira. Como se a mulher fosse menos só pelo fato dela estar solteira. Não pode ser dessa forma, né? Eu acho que a mulher solteira talvez é a mulher que se ame mais. Porque ela fala assim, eu me amo tanto, eu me admiro tanto, eu me acho tão incrível que não vou entrar em qualquer relacionamento, não vou me relacionar com qualquer pessoa. Não se for, somente se, né, for uma pessoa que realmente vale a pena e que me trate da forma como eu exijo ser tratada, ser respeitada, ser amada. Porque hoje em dia tá difícil de encontrar pessoas que também estejam dispostas a um relacionamento, porque relacionamento dá trabalho. As pessoas hoje querem o tal do ficar, porque não querem o tal do compromisso, né? E as pessoas fogem do compromisso. E eu acho que o tal do relacionamento aberto é isso. Vamos dar um jeitinho aqui de quebrar esse compromisso, né? Que é muito mais difícil ter compromisso. Então vão fazer o quê? Vão ter relacionamento aberto. Porque as pessoas não querem o que é difícil, elas querem o que é fácil. Se ter um relacionamento sério é difícil, então vão só ficar. Se ter um relacionamento com compromisso, fidelidade, lealdade é difícil, então vamos pro relacionamento aberto. Então eu acho que é isso, que as pessoas não estão mais... os valores estão distorcidos, mas as pessoas elas querem o que é mais fácil. O que é mais fácil? Não se comprometer, não ter nem compromisso, né? Nem ter compromisso, porque fica muito mais fácil não ter que dar satisfação, não ter cobrança. Eu acho que, assim, tá cada vez mais difícil encontrar pessoas realmente dispostas pro amor. Porque na verdade, eu não discordo, não julgo, não condeno o relacionamento aberto. Eu acho que as pessoas têm que ser felizes de qualquer forma. Se ela tá feliz daquele jeito, eu só me preocupo se caso eles vão ter filhos. Porque aí vão nascer crianças com a cabecinha bem complicada, que vai precisar de ter um cuidado maior. Mas assim, se elas têm um relacionamento aberto, se elas estão felizes e é só isso, tá ok. Agora o duro é quando a pessoa quer constituir família, né? Quer ter filho, aí como que fica? Eu também acho que é por aí, porque quando duas pessoas têm uma relação só casal e resolve ter trisal, abrir um relacionamento não tendo filhos, ok, né? Eles são livres. Cada um faz o que quiser da sua vida. Eu não concordo e não faria, mas eles são livres e fazem o que eles quiserem. Mas a partir do momento que você tem filho, você pode bagunçar muito a cabeça dessa criança. Porque aí vão ser seres humanos, vão ser adultos amanhã com problemas, né? Pode trazer alguns traumas, alguns problemas para uma criança, tipo, de entender essa confusão aí de relação. Porque em tese, todo mundo, assim, em tese, né, a priori que vigora no nosso país é a monogamia. É meu pai e minha mãe. Ou então, né? Ou que não seja um casamento heterossexual, um casamento homossexual, mas o que vigora é a monogamia. E esse poliamor, esse relacionamento trisal, esses outros relacionamentos, essas outras variações aí, esses invencionismos aí que estão sendo criados, que agora virou moda, isso aí complica, porque uma criança não, né, vai entender isso. Como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Eu penso porque, assim, nós já nascemos de famílias tradicionais. E, às vezes, a nossa cabeça não entende muitas coisas. Imagina uma criança que está convivendo com tudo isso, né? Assim, eu sou totalmente a favor das pessoas serem felizes. Eu sou totalmente a favor de todas as formas de amor. Eu acho que tá tudo certo. Só que eu acho que eu paro e fico pensando se uma criança que vai crescer, como vai ser? Eu acho que
que, assim, eu também acho que as pessoas têm direito à liberdade, eu concordo com todas as formas de amor, mas eu acho que pode, no caso de uma relação aberta, de trisal ou de casais que se relacionam, pode trazer algum prejuízo psicológico para essa criança. Eu acredito que sim, porque foge da regra, né? Foge da monogamia. Mas eu acho que cada um tem o direito de fazer com o que quiser na vida. E para cada ato tem uma consequência, né? Inclusive a infidelidade é um dever que está no Código Civil, né? Quando você casa com uma pessoa, tanto que somos monogâmicos, que está lá no Código Civil, que um dos deveres é o da fidelidade recíproca. E dependendo dessa situação de traição, de envolvimento de traição, ele pode vir a ocasionar, inclusive, danos morais. A pessoa pode pedir danos morais, né? Hoje em dia tem muita gente, você já vou colocar no contrato, o advogado já fica pensando, vou casar, cláusula de multa, né, da fidelidade recíproca. Tem gente que já coloca aí uma multa aí de 100 mil reais, 50 mil. Muita gente já pensa, vou casar, mas já vou ficar ali, me precaver de uma possível traição, e já coloca ali uma cláusula contratual. E o que é muito triste, né? Perante uma traição do cônjuge. Você já tá casando com uma pessoa que você não tem total segurança, que precisa colocar a cláusula. Eu já vi alguns casos de pessoas que colocam cláusula. Na verdade, assim, o Código Civil, ele ampara muito a família, tanto que no Código Penal foi revogado, né? Você lembra que... hoje não é mais crime, foi revogado do Código Penal a traição como era crime, né? Não hoje é mais crime. Mas assim... Não deixa de ser uma imoralidade e não deixa de ser uma quebra de dever, de um compromisso previsto no casamento. Um casamento, lá dos deveres do casamento, no Código Civil está a fidelidade recíproca. Porque, na verdade, a nossa legislação, ela protege muito a família, né? Tanto que a gente tem o ECA, a gente tem o Código Civil também, que protege bastante, o Código Penal, como foi revogado, mas era uma proteção. Protege muito a família, mas assim, eu acredito que não há necessidade de colocar cláusulas. Claro que há pessoas, hoje em dia, do jeito que está bagunçado, as pessoas vêm colocando cláusulas nos contratos. Porque é um contrato. Casamento é um contrato, é uma empresa, né? Que é um contrato. Tá ali todos os dias trabalhando nela. Mas assim, a pessoa que trai, se ela acha que ela não vai ter responsabilidades civis com relação a isso, com certeza ela vai ter. A pessoa que foi traída, ela pode entrar na justiça sim, ela pode pedir indenização sim. Então assim, hoje em dia é porque as pessoas não sabem. Por exemplo, um cara que ele é um cara abusador, que ele detona o psicológico da mulher, isso daí também causa danos morais. Isso daí também causa... Tem a Lei Maria da Penha, que protege. Então, assim, isso é crime também. Então, assim, a nossa legislação, ela protege muito a família. Só que, assim, nós temos tantas formas de amor, né, que está surgindo, que eles não conseguem abarcar tudo. Mas, assim, eu não condeno ninguém que seja livre, que está se amando e tal. Eu acho que a gente só tem que ir um pouco mais devagar, porque a gente vê tanta criança, tanto adolescente cometendo suicídio, ou então revoltado, ou né, perdido mesmo. Mas por quê? Por problemas familiares. Então, assim, até onde isso vai gerar consequências? Até onde o seu pai que trai a sua mãe, até onde a sua mãe que trai o seu pai, vai afetar na cabeça daquela criança? Eu penso muito nisso, mas assim, eu acho que a gente tem que pensar que, às vezes, sei lá, Deus às vezes cuida, né? Porque a gente... Eu acho que cada um tá num processo de evolução. E a pessoa vai ter que quebrar a cara, sofrer, para entender que aquilo é um erro muito grave. Só depois que vier as consequências que talvez ela tenha essa percepção de que, não é só uma traição, não é só sexo, não é por aí. Que ela tem que honrar mesmo a família e honrar aquela pessoa com que ela está. E tem as consequências espirituais e as consequências jurídicas dessa traição. Exato.
Bom, a gente tem que encerrar, porque o tempo tá acabando aqui no Pod Eva. Vou deixar aqui o Instagram do Pod Eva, que é o @podevaoff. E vou deixar também o meu Instagram, Marcela G. Camargo. Então é isso, vamos encerrar por aqui esse tema sobre traição, mas daqui a pouco vamos estar novamente com novas gravações. Esperamos vocês!